Fala turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso portal de Cloud com Azure. Nessa aula eu quero trazer uma configuração bem interessante que ajuda ali a gente a controlar o custo de parte de armazenamento. Consigo controlar os custos para armazenar os meus dados dentro do Storage Account do Azure. Principalmente ali para os dados que são armazenados dentro de um container blob. Então, esse recurso que eu vou mostrar aqui para vocês nessa aula, ele é um recurso muito útil que, usado da forma correta, ele vai trazer ali uma redução de custo para você armazenar as suas informações, os dados aí das empresas dentro do Storage Account. Então, vou acessar aqui o Storage Account. Eu tenho aqui o meu Storage Account. Só lembrando, né, o Storage Account, eu tenho ali como Data Storage, eu posso usar os containers, que é onde a gente vai hospedar os nossos blobs. Eu posso armazenar aqui os file share, kill, tables. Esse recurso que eu vou mostrar para vocês, ele é um recurso aqui para os meus blobs que ficam dentro de um container. Então, quando a gente cria um container aqui dentro do Azure, aqui dentro do meu Storage Account, opa, minúsculo, dados 01, eu crio aqui o meu container e dentro desse container eu posso começar a subir aqui os meus arquivos, os dados aqui que aplicações vão utilizar, usuários vão utilizar. Lembrando, né, que os blobs, né, o acesso a esses arquivos blob, ele não é feito via SMB, não é feito via //. Geralmente ele é um HTTPS, é uma solução para conexão via REST API, enfim. Aqui uma coisa que é interessante, né, geralmente quando a gente trabalha com essa parte aqui de Storage Account, geralmente a gente armazena muitas informações, principalmente a gente tem várias aplicações, várias soluções do próprio Azure que acaba armazenando os dados dentro do Storage Account, dentro desse Data Storage aqui, container, que é onde ficarão os blobs. Então a gente pode ir armazenando ali, teras e teras de informações. Só que acontece, eu sou pago, na verdade sou pago não, né? Eu sou cobrado pelo Azure tanto pela quantidade de dados que eu estou armazenando, quanto o acesso a essas informações. Como eu tenho dois tipos de cobrança, é importante eu conseguir dividir isso dentro do meu Storage Account para que eu possa ser cobrado de uma maneira mais efetiva. O que isso significa? Imagina, por exemplo, que eu tenho um arquivo onde esse arquivo ele é acessado somente no final do ano. É um fechamento anual da empresa, alguma coisa, é um arquivo que ele não é acessado de forma constante. O que acontece? Não vale a pena eu colocar esse arquivo dentro de um tier, aonde esse tier, que a gente chama de hot, é para arquivos que eu vou acessar constantemente. Quando eu venho aqui dentro do meu container e eu subo aqui os meus arquivos ou aplicações estão subindo arquivo, por exemplo, vou pegar aqui uma imagem aqui. Notem que aqui no tipo de acesso ele define esse arquivo como esse tier hot. Esse tier hot é uma tierização que a gente tem, né? Uma divisão que a gente tem dentro do Storage Account, que são para arquivos que são acessados constantemente. Eu tenho muita leitura e gravação em um arquivo. Ou seja, eu sou cobrado muito mais pelo acesso ao arquivo do que pelo armazenamento. Então, eu não sou cobrado muito para armazenar os dados, então posso armazenar vários dados, mas eu serei cobrado pelo acesso a esse arquivo. Por isso que se eu tenho arquivos que são acessados constantemente, o interessante por questões de custo é eu armazenar esses arquivos aqui no tier hot. Se eu clicar aqui nessas três setinhas, eu tenho aqui o Change Tier,
onde eu posso mudar aqui essa tierização. Então eu tenho o cool, que geralmente são arquivos que eu acesso periodicamente, mas não num intervalo tão grande. Então aqui eu tenho uma divisão entre o custo para acesso e o custo para armazenamento. Eu tenho o cold, que são arquivos que eu acesso, o acesso é esporádico. Porém, quando eu preciso desse arquivo, eu já consigo recuperar ele de forma instantânea. Então, voltando naquele exemplo, aqui nesse tier cool, por exemplo, pode ser um arquivo onde é acessado uma vez por mês. Então, é um arquivo, por exemplo, de um fechamento mensal da empresa. Então, aqui vale a pena eu colocar nesse tier, porque nesse tier eu tenho uma divisão. Eu não vou pagar muito para o acesso que o hot me faz, só que eu não vou pagar tão pouco quanto o hot para armazenar o dado. Então eu vou ter uma divisão. Enquanto o hot eu pago pouco para armazenar, mas eu pago mais para acessar, no cool eu vou ter essa divisão. Eu vou pagar menos para acessar, vou pagar menos do que o hot para acesso, mas eu vou pagar mais para armazenar. Então aqui eu tenho uma divisão. Então geralmente aqui nesse tier são aqueles arquivos que a gente acessa esporadicamente. O code já é aquele cenário, por exemplo, esse fechamento anual. Um arquivo que eu vou utilizar uma vez por ano. Mas quando eu precisar desse arquivo, esse arquivo ele já está online. Eu clico e ele já traz o arquivo para mim. Qual que é a diferença do code para o archive? O archive ele vai ter a mesma característica, são arquivos, como o nome fala, né? Onde eu vou arquivar, são coisas que eu não acesso constantemente. Porém, tudo que está no archive, o dia que eu precisar acessar, eu vou precisar passar por um processo dentro do Azure chamado de reidratação. Essa reidratação é a recuperação desse arquivo. Então, são arquivos que eu não consigo acesso imediato. Primeiro, eu preciso reidratar esse arquivo. Isso, segundo a Microsoft, demora entre 12 e 16 horas. Ele reidrata esse arquivo para depois você poder acessar. Então essa é a diferença do archive para o code. O code são arquivos que eu vou pagar muito mais para armazenar, mas eu não vou pagar quase nada para acessar, porque o acesso Desculpa, na verdade eu pago pouco para armazenar e o acesso eu pago caro, mas aí não tem problema, porque eu não vou acessar toda hora esse arquivo. Mas quando eu precisar desse arquivo, eu já quero ele imediatamente. Eu não quero esperar esse período para reidratar o arquivo. Quando eu estou no tier de archive, eu tenho que esperar esse processo de reidratação para que eu possa acessar o arquivo. Então, esse é um ponto. E outra coisa que a gente tem legal, porque eu posso ter, por exemplo, notem que quando eu subir aqui um arquivo, ele já colocou como hot. Então, por padrão, os arquivos ele já vem nesse tier hot, que aqui o Azure entende. Tá subindo um arquivo, provavelmente vai precisar acessar esse arquivo constantemente. Só que não é a realidade. Às vezes eu não vou acessar. Para a gente não precisar ter que, eu tenho que ficar olhando arquivo por arquivo. Pensa uma empresa com teras de informação. Milhares, centenas de milhares de arquivos. É impossível eu ficar olhando essa tierização e ficar mudando isso manualmente. Para isso, a gente tem um recurso aqui dentro do Storage Account, aqui embaixo, que é o Lifecycle Manager. Vamos abrir ele aqui. E esse Lifecycle Manager são regras que a gente vai criar aqui para os nossos blobs, aonde eu posso determinar algumas condições e de acordo com aquelas condições ele vai mover o arquivo entre tiers. Então vamos criar aqui essa role. Aqui vou colocar como lab. Aqui se eu vou aplicar para todos os blobs, se vai ser um blob específico, se eu vou utilizar tanto para o blob, que é o mais comum, e se eu vou utilizar para o append também, se eu vou fazer essa regra, se eu tiver snapshot, se eu tiver versionamento dos meus blobs. Próximo. E aqui entra essas condições. Então o que eu posso fazer? Eu posso chegar e falar, se o meu blob foi modificado há 45 dias, então ele vai pegar todos os blobs onde a última modificação foi há 45 dias, ou seja, faz 45 dias que esse arquivo não é acessado, eu vou pegar esse blob e eu vou mover para o storage cool. Eu posso criar outra condição falando, legal, tem um de 45 dias.
Se o blob ele não foi modificado, a última modificação foi nos últimos 70 dias, ou seja, 70 dias sem modificação, eu vou pegar isso e eu vou mover para o code. E eu posso chegar aqui e criar, se a última modificação faz mais de 360 dias, então eu vou mover isso para o archive. E eu tenho aqui ainda, podendo criar uma outra condição, aqui passou dos 500 dias, você vai pegar e vai deletar esse blob. Então aqui são várias regrinhas que a gente consegue criar aqui dentro do Storage Account para que ele de forma automática faça a movimentação entre esses tier. E isso vai me trazer uma economia, porque não faz sentido eu pegar um arquivo que não é acessado constantemente, arquivos que não são acessados aqui nesse exemplo há 45 dias, e deixar esse arquivo no hot. Não faz sentido, porque eu vou ser cobrado muito para armazenar essa informação. E é uma informação que eu não preciso acessar constantemente. Então aqui a gente consegue criar essas regras, onde essas regras elas mostram para a gente, eu consigo na verdade automatizar com essas regras a movimentação dos meus dados entre tier de forma automática, sem precisar entrar blob por blob, arquivo por arquivo e ficar movimentando o arquivo de tier, coisa que para um ambiente médio e grande é impossível. Então existe aqui essa configuração, né? Posso aqui dar um adicionar, existe aqui essa configuração que ela é extremamente útil aí para empresas que trabalham com Storage Account dentro do Azure. Então é um recurso essencial para fazer essa gestão dos dados, e como no Azure eu pago tanto para armazenar quanto para acessar os dados, fazer a divisão correta e colocar esses arquivos no tier correto, com toda certeza vai trazer ali uma economia muito grande. Show de bola? Então esse conteúdo que eu queria trazer aqui para vocês nessa aula. E lembrando que para quem já está preparado aí para ir para um próximo nível, para quem já está preparado para ser um especialista em Azure, para quem quer dar esse próximo passo, para quem tem como meta aprender os recursos de uma forma mais avançada, de uma forma mais profunda dentro do Azure, nós temos a nossa formação Azure Architect. Formação que tem como meta formar arquitetos em ambientes de Azure. Então são profissionais que não apenas administram ambientes no Azure, mas também têm as habilidades e os conhecimentos necessários para desenhar novas soluções, para implementar novas soluções, para planejar novos recursos aí dentro do Azure. Então, é um profissional que tem todas as skills necessárias, todo o conhecimento necessário dentro do Azure para realmente entregar a melhor solução aí para as empresas. Seja prestador de serviço ou seja para a empresa que você trabalha. Então, para quem já está preparado para dar esse próximo passo, para quem olhou e falou, cara, realmente eu preciso aqui de um conteúdo mais avançado, eu preciso avançar nessa jornada de Azure, tá aí essa oportunidade que é essa nossa formação Azure Architect. Essa formação a gente tem aulas ao vivo todas as semanas durante um ano. Então você vai ter acesso a um ano de formação, onde você vai ter acesso ali ao conhecimento, não somente da parte de administração dos recursos, mas também como que a gente desenha a arquitetura desses recursos, como que a gente faz todo esse planejamento para implementar soluções extremamente robustas aí para as empresas, para ajudar as empresas aí nos seus desafios do dia a dia. Para quem quiser saber mais, garantir a vaga nessa super formação, aqui embaixo da aula eu vou deixar o link da minha equipe no WhatsApp. É só dar um oi lá no WhatsApp, falar que você é aluno aqui do nosso portal. O pessoal vai passar para vocês todas as informações e condições especiais aí para os nossos alunos que pertencem aqui ao nosso portal. Show de bola? Então é isso aí, turma. Espero que vocês tenham curtido aqui o conteúdo dessa super aula. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.